povo tudo unido, os irmãos da nossa igreja, todos unidos, a igreja do Guará, a igreja de São Sebastião, os irmãos ovelhas, né, que era antiga, tá aqui uma das primeiras ovelhas minhas, o irmão Osiel tá aí conosco, Osiel Ribeiro, uma das primeiras ovelhas que a gente teve aqui no Guará, tá aí conosco, Deus abençoe a vida dos irmãos, pastor Luiz do Maranhão, sempre forte aí em São Luís, irmã Cleia, lá no Aracaju, Deus abençoe a irmã Cleia, irmã Bena aí em Lusiânia, Deus abençoe a todos os amados, irmão lá em Mansanai, Monteiro, lá em Manaus, Deus abençoe os irmãos de Manaus, Daiane em Paracatu, todos aí conosco, Deus abençoe os irmãos que está conosco aí nessa live, amém? Nesse culto abençoado. Diz assim a palavra do Senhor em Amós capítulo 3, Amós capítulo 3. Glória a Deus. Versículo de número 6 e 7. Toca-se-á buzina na cidade, e o povo não estremecerá? Sucederá qualquer mal à cidade, e o Senhor não terá feito? Certamente, o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus profetas. Não terá sem ter revelado aos seus profetas e os seus servos. Aqui em Jonas, que é bem conhecido também o texto, Jonas capítulo também 3. Jonas capítulo 3. Deus abençoe os irmãos. Jonas capítulo 3, versículo 1 diz assim: Jonas prega em Nínive o arrependimento dos ninivitas. E veio a palavra do Senhor a segunda vez a Jonas dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela. E prega contra ela a pregação que eu te disser. Levantou-se Jonas e foi a Nínive. E segundo a palavra do Senhor, era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar à cidade, caminho de 1 dia, e pregava e dizia: ainda em 40 dias, Nínive será submergida. Olha o 40 aí, ó, quarentena. Em 40 dias, Nínive será submergida. E começou Jonas a entrar à cidade, a caminho de 1 dia, e pregava e dizia: ainda em 40 dias Nínive será submergida. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor, porque essas palavras chegou ao rei de Nínive. E levantou-se do seu trono, tirou de si as suas vestes, cobriu-se de pano de saco, assentou-se sobre as cinzas, fez uma proclamação que se divulgou em Nínive por mandato do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, porém coisa alguma, nem lhes dê pasto e nem lhes dê água, e nem bebam água. Mas os homens e os animais estarão cobertos de saco, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho, e da violência da violência que há em suas mãos. Quem sabe se voltará Deus e se arrependerá e se apartará o furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles, como se converteram, e os seus maus caminhos, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não fez. Olha só,
Que interessante. Louvado a Deus, mas pode sentar. Louvado a Deus. Olha que interessante essa palavra que Deus nos dá agora falando a respeito de Nínive, falando a respeito de Jonas. Também em Amós falando que Deus não faz coisa alguma sem antes revelar, sem antes mostrar aos seus servos e os profetas. E se bem nós entendermos, se nós bem percebermos, desde Gênesis a Apocalipse, Deus começa a dizer a sua vontade, a estabelecer a sua lei, os parâmetros, e de certa forma, o homem muitas das vezes por não temer, não avisar, não perceber, ou quem sabe por não se identificar muito com Deus, acaba agindo da sua maneira, agindo do seu jeito, né? Mesmo Deus dando ordem, mesmo Deus dizendo que não faça, que não era para fazer, porque bem assim foi desde o primeiro casal que estava na terra, quando Deus criou o Éden. Deus colocou o homem no Éden, banhou o Éden de pedras preciosas, deu sustento para o homem dentro do jardim. O homem não ia precisar inventar nada para comer, porque Deus já tinha colocado tudo para se comer. Deus tinha dado ordem ao homem a matar os animais e comer, se fosse o caso. Deus tinha colocado árvores frutíferas, e a única ordem de Deus para Adão era para ele cultivar, lavrar a terra, ou seja, cuida dela. E outra, sujeita ela e faz a terra te dar o que você quiser. Domina sobre ela. Deus deu essa ordem para o homem dominar. E aí, teve uma hora em que Deus chega para Adão e diz assim, olha, de toda a árvore do jardim comerás. Comerás, mas existe uma no meio do jardim que dessa não tocareis, não comais. Porque o dia em que dela comer, certamente morrerá. Deus, como diz aqui em Amós, não faz nada sem avisar, irmãos. Ninguém nunca foi pego de surpresa sem Deus ter avisado a ele. Ninguém. Ninguém. Quando você vê uma pessoa que se casou, o casamento não deu certo, você pode recobrar sua memória que teve um pai que diz não vai, que teve uma mãe que diz minha filha não entra. Pastor, e para quem não teve mãe, não teve pai? Teve uma amiga para dizer minha filha, eu não estou gostando desse menino não. Não é. Sempre tem alguém que Deus usa para nos avisar, para mostrar para nós o que a gente deve e o que a gente não deve fazer. Só que é do ser humano ter seu orgulho, ter a sua, vamos dizer assim, a sua autonomia, né? A gente gosta de agir por nossos pensamentos, por nossa força, por nossa maneira de pensar. E assim fez o homem. Quando Deus deu a ordem a Adão, Eva viu que era com Adão, que talvez Deus estava falando, não era com ela. Ela correu para ver que fruta era esse, menina. Poxa, tanta fruta que tem aqui, logo onde Deus não quer que come, o que é? Que fruta que tem essa aí? E Eva correu e foi lá. E chegou lá, já tinha alguém para poder fazer ela desobedecer a ordem que Deus tinha dado. A serpente já estava astuta ali, esperando a Eva, e Eva quando ali admirando aquela fruta, mas será que tem cheiro? Será que é? Por que não pode? Será que tem veneno? E aí vem a serpente, faz o que a gente já conhece, engana a Eva come do fruto, e a sentença não foi outra, veio morte na terra. Foi logo dali que veio morte na terra, e a morte já entrou dentro da própria casa de Adão, porque logo um irmão mata o outro, e Deus estava ajudando, avisando. Eu acho lindo uma passagem que fala Deus conversando com Caim. Eis que o mal está à porta do teu coração, e a ti compete dominá-lo. Olha, eu estou vendo aí que estou vendo uma coisa ruim aí. Compete você dominar o mal, o intento que você está querendo fazer. Deus não deixou de avisar Caim. Mas Caim mesmo assim largou a pedra no irmão, matou Abel, e depois deu no que deu, as consequências que Caim sofreu. Errante viveu na terra, teve que viver como um vagabundo, diz a Bíblia, na terra, e nunca mais se firmou em coisa alguma, e as pessoas até não conseguem saber a origem, ou seja, a origem não, o destino que deu a vida de Caim. E por aí vai. Se nós formos pegar as passagens bíblicas de todas as guerras, todas, eu digo todas as situações de prova, todas as situações de penúria, todas as situações de vitória de Israel, tem um aviso de Deus antes. Toda. Quando eu leio na Bíblia, Deus dizendo, e fortaleceu, e deu força, deu vitória a Deus aos filisteus, aos amorreus, aos amonitas, aos adonitas, aos sírios, e fortaleceu o Senhor os inimigos de Israel contra o seu povo. Olha aí.
Todas as vezes Deus tinha vindo com um aviso para o povo se despertar, para o povo largar as idolatrias, para o povo largar o caminho errado, para o povo clamar e buscar a Deus, mas o povo simplesmente, como sempre, de a natureza do homem, seguia o seu próprio caminho. Sempre Israel seguia o seu próprio caminho. Sempre o povo ia por sua própria natureza. Assim como quando Deus veio e falou para Jonas: levanta-te, vai para Nínive. Jonas dizia: eu que não vou. Porque Jonas conhecia que o povo era ruim. Vou pregar para um povo velho desse, nada. Eu prego e eles ainda se convertem e Deus ainda perdoa eles. Vou nada. A Bíblia diz que ele se apressou em fugir. E foi lá, comprou uma passagem no barco chamado Titanic. E comprou a passagem, entrou dentro do barco e foi-se embora. No meio do caminho, ele lá dormindo de boa, a vida boa, o barco começa a balançar, começa a vir uma tempestade. Jonas, sem se importar com o que ia acontecer, porque a pessoa geralmente quando está no erro, irmãos, vem uma coisa chamada dormência, ela se anestesia. E mesmo estando em caminho do erro, e é o que eu estou vendo nos dias de hoje, as pessoas estão vendo o juízo escrachado de Deus, e elas estão dormentes. Era para essa nação estar toda de joelho. As pessoas estão caindo no meio da rua, morrendo. E não só isso, que nós não estamos lutando só contra uma doença. Estamos lutando contra um sistema de maldade. Os políticos estão matando as pessoas. A pessoa chega lá com encravada, com um bicho de pé. Chega lá, já tem um coronavírus nela. Já estão matando as pessoas com coronavírus. E enterrando para botar na conta do outro governante. Para poder... assim está a guerra. Você pode ver que os mendigos vão tudo sumir. Que isso? Eles estão pegando os mendigos, estão matando os mendigos e estão enterrando e dizendo que era coronavírus para poder entrar na estatística. Não é só. Enquanto isso, os hospitais tudo vazio. Vazios os hospitais. E da onde está morrendo tanta gente se os hospitais estão vazios? Da igreja ali do Velho, falou que um pai de uma colega dele morreu. Estão tudo morrendo. Todo mundo falou que era corona e não deixou ninguém chegar perto. Estão tudo. E para, de certa forma, causar mais caos, mais problema. Não estamos lutando só contra as mentiras do mal das pessoas. Não estamos lutando só contra o vírus. Estamos lutando também contra a fome. Estamos lutando também contra o desemprego. Mas e quem foi que disse que Deus não avisou que isso viria? Irmão, já tem mais de 15 anos. 10 a 4 anos eu venho falando isso para a igreja, pregando. Deus vem usando os seus profetas. Vai vir um período de muita fome, vai vir um período de muita escassez, é hora de juntar dinheiro, é hora de se preparar. Isso Deus vem avisando, usando muitos pastores. E Deus tem nos dado palavras assim. Temos pregado e o povo tem... Muitas pessoas, inclusive, têm saído da minha igreja dizendo: esse pastor só prega isso, não prega outra coisa. Só fala dessas coisas ruins que vai vir. Eu quero a vitória, meu marido, meu casamento, minha casa, minha vida. E agora, o que importa ter carro, ter casa, ter marido? Tem mulher que está lutando para o marido sair de casa, porque não está dando conta mais de tanto marido dentro de casa, de tanto filho. E o que importa agora emprego? Da onde que o emprego está tendo algum valor hoje? Ninguém não está podendo ir trabalhar. Ou seja, todas as coisas perderam sentido, mas Deus não deixou de avisar. Assim como foi no caso de Jonas, que se precipitou a fugir. No meio do caminho, Deus levantou uma tempestade. E mesmo sendo algo assim que veio do nada, mesmo as pessoas que estavam dentro do barco não tinham nada a ver com a história, estavam passando por uma tempestade. E é isso que eu quero chamar a atenção, que a gente também está nesse barco. Eu creio que estamos passando por isso. O mundo está passando por isso por conta do seu pecado, do seu afastamento. E eu vejo muitos crentes, muitas das vezes, falando que isso não tem nada a ver com a gente, que isso é para o mundo, é juízo de Deus para o mundo. E nós estamos no mesmo barco, nós estamos tudinho na mesma tempestade, e o barco está para afundar com nós dentro. Como é que nós não estamos? Como é que nós não estamos no meio? Estamos sim. Deus está cuidando de nós? Tá. Deus está mandando vitória e comida? Tá. Mas que a gente está balançando o barco? Tá. Que a gente está perigando perecer? Estamos. Não vamos perecer porque Deus é conosco. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Mas isso também não nos isenta de morrer. Porque a morte do crente é lucro para Deus. E para o crente também. É ou não é? Mas estamos todos no barco. Jonas
Dormindo, a tripulação do barco fica agora preocupada, começa a jogar as coisas no mar, porque para aliviar o peso, para o barco não afundar. Eles entram no porão para pegar mais peso, quando chega lá tá Jonas dormindo. O que foi, meu filho? O que tens, dormente? Levanta e clama ao teu Deus. E essa hora agora vem uma palavra para a minha vida e para a sua, de que se os homens do barco já tinham clamado cada um o seu Deus, e não era diferente da época de hoje, que cada um tem um Deus, um tem um patuá, um pé de coelho, outro tem uma macumba, outro tem um santo velho. Cada um tem uma fé em alguma coisa. Até o depressivo tem fé na depressão dele. É aquilo que ele gosta, é aquilo que ele vive. Estavam clamando. E Jonas estava fazendo o quê? Que era o crente da história, estava dormindo. E essa mensagem é de despertamento para mim e para você. Não é hora de dormir. Tem gente que está aproveitando a quarentena para dormir, tomar remédio e ficar apagado. Não é hora de dormir, é hora de se levantar, é hora de clamar. É hora de clamar porque, diga-se de passagem, boa parte desse vento é culpa da igreja. Deus está sacudindo os crentes para poder pregar, para poder falar do amor dele. Deus está despertando o povo para poder falar do que ele quer. Louvado seja Deus. Sair da mesmice, parar de pregar religiosidade, parar de pregar templo, parar de pregar cargo e pregar verdadeiramente a palavra de Deus, que é o que está importando agora. Agora não existe bispo, não existe presbítero, não existe diácono, não existe apóstolo, não existe patriarca e nem matriarca. Agora é servo, é para todo mundo servir a Deus e acabou. Não tem mais briga por cargo e nem por insight de igreja. Não tem. E acabou, graças a Deus. Agora é todo mundo buscando a Deus no seu canto, chorando o seu tanto e pedindo a misericórdia de Deus. Que é o que importa agora. É o que importa agora, eu e você, nós buscarmos a face do Senhor, deixar as coisas que não se importa de lado e fazer aquilo que importa, que é falar de Deus. Mas infelizmente muitos ainda estão dormentes, estão dormindo como Jonas ficou. Mas preocupa não, que para esses que estão dormindo eu tenho que dar um aviso, vai chegar um momento que vai piorar. Para esses que estão brincando, vai chegar um momento que Deus vai piorar. E Deus vai permitir com que as pessoas, inclusive do mundo, saiam nas caixas a bruxas, como foi o caso de Jonas, e encontraram ele lá no depósito dormindo, pegaram Jonas, e Jonas diz, esse problema é tudo por minha culpa. Pois é tua culpa? Peraí, me jogue no mar. Jogaram Jonas no mar, e Deus, que é lindo e perfeito, permitiu que uma baleia engolisse Jonas. A tempestade acaba, a baleia engole Jonas, e Jonas agora que estava dormindo sem orar, teve que orar dentro da barriga do peixe, teve que clamar. Vai clamar não? Você não está querendo clamar por conta do chikungunya aí, do coronavírus? Aleluia, preocupa não que Deus vai mandar outra luta para você levantar a sua vida de oração, para você clamar. Tá achando pouca luta? Preocupa não, vai acabar o gás. Aleluia. Tá achando pouca luta? Louvado a Deus, daqui a pouco a luz corta. Louvado, tá achando pouca luta? Deus vai fazer com que você se sacuda, com que você se erga. Pastor, e para que tudo isso? Para que Deus vai permitir que a luta dobre? Para que Deus vai permitir que as coisas fiquem pior? Por que Deus permitiria? Porque o propósito de Deus é salvar a minha vida e salvar a sua. E se Deus vê que a minha dormência, que a minha forma de agir não está me fazendo alcançar o céu, preocupa não que Deus vai fazer você se despertar de uma forma ou de outra. Deus vai fazer com que eu e você desperte. A gente está achando que está pouca luta? Peraí. Deus sempre fez isso para poder despertar Israel. Sempre. Sempre. Israel sempre deixava, quando as coisas estavam tudo bem, deixava de buscar a Deus. E quando as coisas começavam a piorar, dizia, não, eu quero morrer mesmo. Mas peraí. Deus permitia eles verem coisas que, olha, eram estarrecedoras, como foi o caso dos judeus sendo mortos e massacrados por Hitler. Pense numa coisa que até hoje é estarrecedor só de pensar. Não sei quantos milhões de judeus foram mortos. E Deus permitiu. Para quê? Para despertar o povo numa nação forte. Depois disso, desse massacre, eles voltaram para Jerusalém, voltaram para Israel, e hoje é uma das nações mais poderosas do mundo. Era a maneira de Deus despertar. Só que hoje, lá em Israel, lá em Jerusalém, a promiscuidade, o afastamento de Deus, o pacto com as coisas erradas também lá não tá fácil, não tá pequeno, tá muito grande.
Vai precisar de Deus dar uma sacudida, como diz lá em Apocalipse, chamando Israel, chamando Jerusalém da cidade de Egito. Israel é a grande Egito hoje, porque em cada esquina de Israel é a idolatria que você vê. São pessoas buscando comércio. Tudo de Israel agora virou comércio. O povo vende a terra de Israel, a botina de Israel, o sabonete de Israel, o fio de Israel, o lixo de Israel. Tudo de Israel agora virou comércio. As pessoas estão indo atrás disso. Infelizmente, muitos pastores no mundo aproveitam-se disso para poder fazer comércio. Está chegando a hora de Deus sacudir. E graças a Deus agora acabou as campanhas. Acabou as vendas de água, vender as águas de óleo, acabou, graças a Deus não estão vendendo mais vassoura, não estão mais fazendo nada, porque Deus está querendo um particular com o povo, Deus está querendo um particular com a sua igreja, Deus está querendo uma intimidade comigo e contigo no secreto, Deus está querendo algo comigo e com você. Deixa eu ver o que você aprendeu da minha palavra, deixa eu ver o que você de verdade absorveu do que você aprendeu esse tempo todo. Adianta amarrar e nem quebrar não. Pode ir para o descarrego que não vai dar nada. Aleluia. É hora de você se humilhar na presença de Deus. E Deus fez e avisou. Deus avisou antes, está avisando, aleluia, ainda hoje. Porque isso que nós estamos vivendo hoje não é nem o começo. Podemos chamar de princípio das dores. Não é nem o começo. O que vai vir aí. E as pessoas estão aqui, talvez, numa situação como essa, mais pensando na volta, na retomada do trabalho, na retomada do dinheiro, na retomada das coisas, da vida normal, em vez de tomar uma posição e retomar sua vida com Deus, parar. A Bíblia diz assim, lembra-te de onde caíste para tu levantar. É hora de retomar nossa posição. Se eu cheguei no nível tal de oração, no nível tal de obediência, eu tenho que voltar lá naquele nível e começar tudo de novo, fazendo eu ser melhor do que eu já fui. Não é hora de preocupar com o que vai ser do mundo no sentido material e físico, no sentido financeiro, não. É hora de se preocupar do que vai ser da minha família se Jesus voltar hoje. É hora de se preocupar que se a trombeta tocar hoje, será que eu subo? É isso que Deus está querendo que eu e você se preocupe, que eu e você fiquemos agora despertados, né? Aleluia. Ávidos, que é o que a maioria não está. Foi o que aconteceu com Nínive. Jonas na baleia do peixe levanta em oração. Deus tira Jonas de dentro da baleia, a baleia vomita ele na praia. Jonas todo vomitadinho, deu tempo nem de tomar um banho, levanta e vai pregar. Levantou, foi para dentro de Nínive com raiva. Pensa numa raiva de vômito de baleia. Ele chega lá, que a Bíblia não diz que ele tomou banho, então eu vou dizer que não tomou, vamos embora. E ele lá dentro da cidade, que ele queria era pregar para ver o fogo subir. Ele queria que Deus mandasse fogo e matasse logo todo mundo. Jonas prega com tanta intensidade, com tanta fé, com tanta força, que o povo acredita. Jonas prega com tanta coragem, com tanta força, que o povo arrepende. De menino, que esse cara está falando aí é verdade. O povo começou a tomar posição, começou a se arrepender, começou a criar uma comoção nacional, no caso da cidade. A cidade inteira se comoveu, o rei se comoveu, e é o que eu vi aí acontecer, louvado seja Deus, com o nosso presidente. Quem já viu um presidente ir para a praça pública, já ajoelhar para entregar jejum? E era a hora dos evangélicos, dos cristãos, aproveitar e cair tudo de jejum também para orar. Teve gente que foi falar, foi mal do presidente. Pastor, falso pastor falando mal do presidente. É hora do povo cair de oração e jejum. É hora do povo se arrepender, porque o que está vindo aí é pior do que o que eles estão querendo fazer. Para quem não percebeu ainda, a China já comprou a TV Bandeirante, está comprando as empresas. E se essa China chegar aqui, vocês não têm noção do que a China é capaz de fazer. Lá na China, no povo próprio deles, eles estão pegando os trator e passando por cima dos cristãos com o trator, amassando os cristãos, porque creem na palavra. O nosso país é 90% cristão. Apesar de ser uns cristãos assim meia boca, mas é 90% cristão, católico e evangélico. E se vier de lá pra cá, não vai ser coronavírus que nós vamos ficar com máscara aí não. Nós vamos ter que ficar escondido dentro dos buracos, igual minhoca, para não, se o chinês vier dominar sobre nós, nós vamos ter que ficar escondido no mato. Nós não vamos mais precisar ter igreja para poder congregar não, porque a nossa congregação vai ser no meio do mato, dentro d'água, igual os cristãos da China fazem, no meio dos bambu. Eles entram para dentro d'água, nos sótão das casas, não podem mais, como ele lançou o decreto hoje na China, é proibido o comércio da palavra de Deus na internet na China hoje. Ele lançou hoje o decreto.
Imagine esse demônio vir congregar aqui, vir ser rei aqui, vir cuidar de nós aqui. É hora de nós levantar e orar. E Deus não está fazendo nada sem avisar. Deus está avisando o povo, vamos despertar. Porque se hoje está ruim, pode piorar. Mas Deus ainda pode nos dar um tempo de paz antes da sua vinda. Deus pode fazer cessar, porque quem faz é Ele. Quem levantou a tempestade no barco foi Ele. Quem fez a baleia engolir Jonas foi Ele. Quem falou para Jonas ir pregar que ia destruir a cidade foi Ele. E Ele de verdade ia destruir a cidade. Mas aí Deus, que é lindo e maravilhoso, toma o coração daquele povo, toma o coração do rei. O rei leva a sério o arrependimento, bota todo o povo para jejuar. Até os animais, criança, neném de colo, não mamou. 3 dias no pano de saco e cinza, se arrependendo dos seus pecados, pedindo perdão dos seus pecados. E aí Deus, ao 3º dia, foi lá e diz, não vou mais destruir ninguém. Nínive, que tinha tudo para ser destruída, foi poupada. E é o que Deus quer que eu e você faça. Que a gente, pelo menos pela nossa vida, pelo menos pela nossa família, busque em oração, em jejum e arrependimento. Que a gente sabe que não temos andado da forma que Deus quer, da maneira que Ele quer. Do jeito que Ele quer? Não. Podemos até estar caminhando para a igreja, podemos até ter uma Bíblia dentro da nossa casa, mas ler a Bíblia como Ele quer, orar como Ele quer, tratar as pessoas como Ele quer, nós estamos longe. Nós estamos muito longe. E estamos preocupados, mesmo em quarentena, preocupado com aquilo que a gente não tem poder de resolver. Não temos poder. Estamos ainda preocupados com os afazeres, com as coisas que estamos ou não fazendo. É por isso que Deus está sacudindo. O trem está se estendendo. Tem lugar aí fora. Preste atenção, principalmente para nós aqui de Brasília. Tem estados do Brasil que está normal, o povo está todo trabalhando. Verdade. E Brasília é um dos menores índices de morte aqui. E por que está parado aqui? E lá não? Nós estamos mole. É hora do povo levantar em oração e jejum. É hora do povo ir para a rua se humilhar. É hora de nós levantar, porque se no Maranhão está trabalhando, se em Minas Gerais está trabalhando, em Santa Catarina liberou hoje, por que a gente ainda vai ficar até julho? Rio Grande do Sul também liberou. Entendeu? Está faltando o povo se posicionar. E entrar em oração e jejum. Para Deus derrubar o principado que está prendendo a nossa vida. Apesar de que o coração do faraó, quem endurece é Deus. Foi Deus que endureceu o coração de Faraó para não deixar o povo sair. Olha, menino. Enquanto o povo não se humilhou, enquanto o povo não orou, não clamou, o povo não saiu, o povo não foi para a terra. E Deus é tão bom que o povo ainda veio de lá para cá murmurando, era saindo do Egito e murmurando, ai que sal quente, ai que coisa ruim, ai que caminho ruim. Deus colocou no coração de Faraó perseguir o povo de novo. E lá vem o faraó com a chibata, e vem o faraó com um monte de carro e cavaleiro, e o povo agora sai na carreira e cadê a murmuração? Pelo amor de Deus, Senhor, não deixa não. Começaram a correr, começaram a orar, começaram a clamar, e agora o povo se vê diante de um mar, lá vem o faraó querendo matar eles, Moisés clama a Deus por conta do clamor do povo, Deus abre o mar e o povo passa seco. Mas tudo isso foi causado por Deus. Deus foi quem endureceu o coração de Faraó. Deus foi quem fez Faraó perseguir o povo. Deus foi quem levou o povo lá diante do mar. E quem foi que abriu o mar? Deus. Tudo é Deus. Tudo é Deus quem faz. Se estamos sem dinheiro na nossa carteira hoje, foi Deus quem tirou. Se estamos com dinheiro, se estamos comendo, é Deus quem está dando. Porque todas as coisas vêm dele. Se estamos passando por luta, se temos um presidente bom ou ruim, é Deus quem dá. E se estamos reclamando de um homem como esse aí que ora, de um presidente que fala de Deus quase toda hora, irmão, cuidado que o Lula volta, viu? Cuidado que Deus bota um pior que o Lula para poder governar sobre nós. Um Ciro Gomes que quer que os pastores morram. Que não está diferente, não está tudo igual. Deus pode colocar um pior. Eu vejo crente falando de um presidente que é crente, irmão. De um presidente que busca a Deus, que lê a Bíblia, que fala o tempo todo, o homem vai para a televisão, coisa aqui, porque eu não vejo pastor. Tem uns pastores aí que é deputado, eu nunca vi eles falar isso. São pastores. O cara vai para a ONU, como foi o caso do nosso presidente. Ele foi para a ONU, pegou a Bíblia e disse, João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Como é que eu vou perseguir um homem desse? Enquanto o antigo presidente ia com a cachaça na mão para poder falar besteira, Deus está trazendo um homem, pode ter suas falhas, pode falar grosso, falar doido, igual ele fala, mas ele é um homem que teme a Deus e está clamando Deus para o Brasil. É hora de nós aproveitarmos o gancho.
É hora de nós buscarmos e orar para Deus ter misericórdia de nós e de nossa casa, porque Deus não faz nada sem antes avisar. Precisamos, como igreja no mundo, no Brasil principalmente, botar nossa vida em ordem, botar nossa vida na presença do Senhor, porque é Deus quem pode fazer, é Deus quem pode dar ordem, é Deus quem pode mudar, é Deus quem pode mandar anjo para cuidar de mim e de você onde a gente está. É Deus quem pode fazer as coisas acontecer. Também é Deus quem pode fazer a nossa luta piorar. É Deus quem pode. E o que está em xeque, o que está em jogo aqui, é a minha e a sua espiritualidade. É o meu e o seu comportamento diante de Deus. É a nossa fé diante de Deus. Como é que está o nível da nossa fé, da nossa obediência? Em que nossos olhos estão verdadeiramente preocupados, estão fitados agora? É em Deus ou é nas contas? Em que nós de verdade, irmãos, estamos pautando a nossa vida hoje? O que nós precisamos é despertar, como bem Deus fez aqui com esse povo. Deus desperta Jonas, Deus desperta o povo, Deus revoga a lei, Deus não destrói o povo. Jonas fica meio perturbadinho depois, porque ele queria que Deus matasse mesmo o povo, porque Jonas tinha uma briga particular com o povo. Jonas era aquele tipo de crente que é o que tem muito nos dias de hoje, aqueles crentes que quer que Deus mete o cacete, que Deus mata. Tem crente orando para Deus mandar fogo do céu no Brasil. Ô gente, ele mora onde? A pessoa está morando aqui pedindo para Deus mandar fogo aqui. Não, eu quero que Deus tenha misericórdia do povo. Que Deus salve, que Deus liberte, cause comoção nacional e faça o povo se arrepender. E faça o povo se arrepender. Porque tem países aí que o trem está muito sério, como no caso da Colômbia, não sei se é Colômbia, esqueci o nome do país. O povo está tacando fogo nos defuntos na porta da casa. Imagina chegar uma situação de você ter um parente morto na sua casa e você ter que ir lá para a porta da sua casa tacar fogo porque não tem como você levar para enterrar. Imagina uma situação dessa, meu Deus, ainda está sendo muito bom conosco. Porque de tanto tempo que está aqui esse bicho andando aqui dentro do país, nós supostamente só temos 1000 casos de morte. Que se a gente for botar para investigar, não dá nem 200. Se realmente for o bicho ou não, né? Deus tem sido muito bom com a gente ainda, tem cuidado de nós. Não está faltando pão na minha casa nem na sua, eu tenho certeza. Nenhum dos que estão me ouvindo agora, eu imagino que não estejam passando por fome. Porque Deus tem cuidado desse povo, Deus tem cuidado dessa nação. Deus quer levantar esse povo aqui para poder cuidar do mundo, irmãos. Nós temos promessa, porque Deus já falou que o Brasil vai ser celeiro de alimento, tanto espiritual como físico. Do Brasil vai ser celeiro de alimento para o mundo. Nós vamos alimentar o mundo, tanto pela palavra como também pelo pão. Nós vamos ter condição para isso. E para isso só um homem de Deus, com temor a Deus, para poder governar e fazer as coisas funcionarem. Esse principado que está aí tonto, de tanto apanhar, está caindo. E é hora de nós levantar para ele cair logo. E aí sim, a prosperidade vai chegar na vida daqueles que temem a Deus. Deus vai fazer você prosperar como você nunca prosperou. E eu quero aproveitar para falar o que Deus tem falado para mim. Depois dessa crise e durante essa crise, Deus vai fazer crente prosperar como nunca prosperou. Deus vai fazer os fiéis dele prosperar como nunca prosperou. Aqueles que amam a Deus vão ver o livramento dele, vão ser cuidados por ele, amparados por ele, vão ver restituição de Deus, aleluia, e vão ser erguidos, vão ser levantados para poder amparar a vida de outras pessoas. Os verdadeiros pastores, os verdadeiros homens e mulheres de Deus serão erguidos por Deus, para poder fazer a diferença. Pastores de igrejas pequenas que não tinham muita expressão, porque eles pregavam a verdade. Depois, porque agora a fase é de Deus mostrar quem é quem. Deus está mostrando quem é quem. Deus está mostrando quem é o verdadeiro político, quem não é. Deus está mostrando quem é o verdadeiro pastor, quem não é. Deus está mostrando quem são os verdadeiros crentes e quem não são. Depois que, como diz Malaquias capítulo 3, e vereis a diferença entre os que servem e os que não servem, entre o justo e o ímpio. Aí sim, Deus vai separar uns dos outros e vai começar a prosperar. Os que não são,
Preocupa não que esses aí vão ser pastoreados pelo anticristo. Deus vai pegar esses para poder vir e se derem lugar, vão ser salvos na segunda vinda. Louvado seja Deus. Vão ser salvos na próxima passagem. Mas os crentes do arrebatamento ainda vão provar de uma prosperidade, de uma unção, de uma espiritualidade como nunca tiveram. Deus vai levantar pessoas com muita visão espiritual. Deus vai levantar pessoas com muita direção espiritual. Deus vai levantar pessoas com dons espirituais nesse último tempo. Vai fazer pessoas se erguerem espiritualmente para serem porta-voz de Deus por onde elas passarem. E Deus conta comigo e com você. É hora de nós nos colocar em oração, em jejum, em arrependimento pelo pecado dessa nação, pelo pecado dos nossos governantes, pelo pecado do nosso povo, pelo pecado da igreja, pelo pecado de promiscuidade, de profanação da igreja, pelo pecado do povo, que o povo farrista e povo maligno é esse povo do Brasil que fica num momento desse atrás de farra. Nunca se teve tanta briga de vizinho como tem tido nos dias de hoje. Vizinho com pessoas dentro de casa, confinado, o vizinho com som alto e fazendo farra e fazendo churrasco enquanto as pessoas estão morrendo. É hora da gente se unir em oração, em tristeza e jejum, para Deus ter misericórdia de nós. Fica a dica, Deus vai prosperar pessoas que estão ligadas neles, que estão ligadas no Senhor, que estão ligadas em sua palavra. Deus vai fazer essas pessoas grandes, porque Deus precisa de verdadeiros para poder disseminar a sua palavra. Louvado seja Deus. E vai julgar, vai perder, vai apertar os falsos para que a palavra verdadeira dele seja pregada. E a palavra falsa caia por terra no nome de Jesus. Eu quero profetizar na sua casa, na sua vida, que um tempo novo de Deus vai chegar. Que a força espiritual que você estava sem vai vir. Que você vai ter a capacidade de buscar e de orar como você nunca teve. Você vai se erguer para ser porta-voz de Deus e animar as outras pessoas que estão caídas, que estão fracas, que estão desvalidas. Você vai ser porta-voz, vai ser socorro de Deus para outras pessoas. Prepare o seu celeiro. Deus manda dizer, prepare o seu celeiro, porque Deus vai distribuir para aqueles que vão repartir com outros. Prepare seu celeiro, prepare a sua capacidade de juntar, de administrar, porque Deus vai colocar na mão daqueles que são fiéis para repartir com aqueles que estão precisando de socorro. Prepare, você vai ser escolhido por Deus. Se você entender essa palavra, você vai ser escolhido por Deus para ser porta-voz para outros que estão precisando de socorro. Você vai ter para repartir, se você der ouvido essa palavra. É tempo de buscar. Deus não faz nada sem avisar o seu povo. É tempo de nós buscarmos a face do Senhor. E Deus vai honrar nossas vidas assim. Amém? Eu quero abençoar a sua casa, eu quero abençoar a sua vida em oração. Pedir que Deus venha fazer essa palavra chegar. Compartilhe essa palavra com alguém que você conhece. Compartilhe esse vídeo. E Deus com certeza vai entrar, principalmente na sua família, na sua casa, para fazer esse povo se preparar. Porque está chegando a hora aí de coisas que vão ficar feias no mundo. Mas o povo de Deus vai ser escondido por Deus, vai ser guardado por Ele. Amém? Pai, na tua presença eu coloco a vida de cada um dos teus filhos. Oh, Espírito da verdade, tu que consola, tu que supre, tu que guarda os fiéis na terra. Assim como tu guardaste a vida de Jeremias, quando Jeremias, Senhor amado, quando Israel foi invadido, Jerusalém foi invadida, Senhor, o povo foi levado cativo, mas Jeremias ficou guardado e protegido porque ele estava na brecha. Pai, eu quero abençoar, eu quero pedir a bênção do Senhor para a vida do teu filho e da tua filha que se encontra na brecha agora. Para a vida desse, Senhor amado, que às vezes ainda está meio atordoado, dormente. Desperta o teu filho, desperta a tua filha. Levanta os teus filhos nessa hora para fazer diferença, para falar a verdade, para pregar a tua palavra como ela é na essência. E que as pessoas possam, no nome de Jesus, Senhor amado, aqueles que o Senhor pôde sempre contar em momentos de escassez, que mesmo passando por dificuldade, a palavra do Senhor nunca saiu da boca deles. Levanta essas pessoas, unge essas pessoas, Pai. Levanta essas pessoas para fazer a diferença, para serem celeiro teu, Senhor amado. Deposita teus dons, deposita teus milagres, deposita tua riqueza na mão daqueles que o Senhor pode contar. Abençoa-os. Honra-os, Pai, no nome de Jesus. Levanta-os, distribui os dons, a capacidade, Senhor amado, de fazer, no nome de Jesus.
e dá vitória ao teu povo, à tua igreja. Levanta, Senhor, dá sabedoria ao nosso governante, dá sabedoria ao nosso presidente, dá temor ao coração desse homem, guarda ele de todo e qualquer mal. Deus, no nome de Jesus, sonda o caminho desse homem, se há alguma coisa ruim, Deus trata, no nome de Jesus, mas não permita que o plano do diabo se cumpra na nossa nação. Guarda os nossos vizinhos, guarda a nossa nação. Pai, queremos também, em um pequeno período, fazer uma oração de arrependimento pelo pecado dos nossos governantes, pelo pecado do nosso povo brasileiro. Queremos pedir perdão, Senhor, pelo pecado da promiscuidade, pelo pecado da corrupção, pelo pecado do roubo, da trapaça. Queremos pedir perdão, Pai, por todos os pecados de idolatria, feitiçaria, por tudo aquilo que tem sido feito, cometido, Senhor, que tem desagradado a tua palavra, que tem desagradado ao Senhor. Queremos nos arrepender, queremos confessar, Senhor amado, e reconhecer que somos pecadores. Até como igreja, como cristão, temos sido omissos, temos sido, Pai amado, um povo que não se preocupa com o próximo, temos sido um povo que não temos feito aquilo que o Senhor de verdade exige na sua palavra, e por isso queremos nos arrepender, queremos pedir perdão, Senhor amado, e rejeitar toda herança de trapaça, toda herança que herdamos dos portugueses, toda herança de escravidão que veio da África, toda herança, Senhor amado, oh Espírito Santo, toda herança de exploração que veio dos países, Pai querido, dos países europeus, de todos os países da terra aqui na colonização do Brasil. Nós queremos rejeitar essa herança. Nós abrimos mão dessa herança de roubo, de golpe, de corrupção, de trapaça. Deus, nós abrimos mão no nome de Jesus, Pai, e pedimos a ordem do Senhor, a bênção do Senhor para as nossas vidas, para cada família, para cada lar. Perdoa o pecado do teu povo, perdoa o pecado dessa nação, dos nossos governantes. Limpa, varre, Senhor, quebra o sistema de corrupção nesse país. Quebra o sistema, Senhor amado, no nome de Jesus, de moeda de troca. Quebra essa massa de manobra, quebra esse espírito da mentira, do roubo, Senhor, e da destruição no nosso país. Que a tua bênção, que o teu milagre, que o teu favor seja e esteja, Pai, sobre cada lar, sobre cada família, no nome de Jesus. Visita nosso lar, visita nossa família com salvação, com libertação, e continua cuidando de nós, Pai, em nome de Jesus. Nós repreendemos este vírus, repreendemos essa maldição, repreendemos, meu Pai, a toda mortandade, todo espírito de morte, repreendemos, meu Pai, todo e qualquer mal, no nome de Jesus. Repreendemos toda e qualquer atuação maligna, no nome de Jesus. E pedimos, meu Pai querido, teu favor, tua graça e a tua unção, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Amém. Deus abençoe os amados.